Meus queridos irmãos e irmãs, no calendário universal do rito romano, celebramos hoje a memória obrigatória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. No entanto, para a família salesiana e para a nossa paróquia, nós celebramos Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, dia 24 de maio. Ela é a copadroeira da nossa paróquia, que foi iniciada, foi fundada pelos padres salesianos de Dom Bosco. A história da evangelização da nossa arquidiocese de Cuiabá está indissoluvelmente ligada com os filhos de Dom Bosco. Quando o nosso segundo bispo, primeiro arcebispo, Dom Carlos Luiz Damour, escreveu pessoalmente a Dom Bosco e recebeu carta de São João Bosco prometendo que enviaria missionários salesianos para a nossa terra. Aquela terra a respeito da qual São João Bosco tinha sonhado que entre os paralelos 15 e 20 surgiria uma terra onde corre leite e mel. Meus queridos, com grande alegria, celebramos Nossa Senhora Auxiliadora. O dia de Nossa Senhora Auxiliadora foi marcado no 24 de maio, porque é a data em que o Papa Pio VII, felizmente, retornou para Roma depois de ter sido aprisionado por Napoleão. Então, trata-se de um dia de triunfo da Igreja, em que a Igreja se viu livre do poder tirânico dos políticos, ou seja, de autoridades civis que queriam tirar a liberdade da Igreja. Então, Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, invocada nesta data, é também uma certeza de que ela quer libertar a Igreja, dar à Igreja a liberdade necessária dos poderes políticos que querem controlar a Igreja e tirar a sua autonomia, a autonomia de evangelizar, de verdadeiramente proclamar a todos os povos a verdade do Evangelho. Por que é que São João Bosco escolheu esse título de Nossa Senhora Auxiliadora? Ele, desde o início, tinha muita devoção a Nossa Senhora. Aos 9 anos de idade, ele sonhou com a Virgem Maria, que lhe deu todas as orientações pedagógicas, que depois seria toda a forma de educar de São João Bosco. Mas, com o passar do tempo, ele, que era padre da diocese de Turim, foi estimulando os seus alunos, os seus filhos, a terem devoção à Consolata, Nossa Senhora da Consolata. Depois passou para Nossa Senhora, para a Imaculada Conceição. E finalmente, ele então escolheu o título como padroeira da congregação salesiana, Nossa Senhora Auxiliadora. E por que esse título? É sempre Nossa Senhora. Mas por quê? Dom Bosco justificou. Porque nos tempos que correm, em que tantos erros são ensinados para afastar as pessoas da fé, nós precisamos de uma auxiliadora. Vejam a visão de São João Bosco. Ele via, que não somente o que estava levando os seus filhos, os meninos, para longe de Deus e longe da Igreja, não eram somente os pecados, mas havia algo de mais grave do que o pecado, um pecado ainda maior, o pecado de perder a fé. Deixa eu explicar para vocês por que é que o pecado de perder a fé é tão grave. Quando uma pessoa comete um pecado mortal, Deus me livre que você cometa um pecado mortal, mas quando uma pessoa comete um pecado mortal, ela, embora tenha perdido o estado de graça, a pessoa ainda faz parte da Igreja, ainda é membro da Igreja.
Ela cometeu o pecado mortal, é um membro da igreja, um membro semi-morto, porque está ligado à igreja ainda pelo vínculo da fé e da esperança, mas perdeu a caridade. Claro que se essa pessoa morrer em estado de pecado mortal, é claro que ela será condenada, mas ela ainda faz parte da igreja. Ou seja, o vínculo de salvação ainda está lá, os apelos de Deus, a pertença ao corpo místico de Cristo. Mas se a pessoa perder a fé, aí, meus irmãos, você perdeu a fé, você já não é mais membro da igreja. É claro que você pode sempre se arrepender e voltar, mas existe algo de terrivelmente grave espiritualmente. No mundo sobrenatural, deixar de fazer parte do corpo de Cristo é muito grave. Perder a fé é muito grave. Então, saibam disso. Pecado mortal não nos tira do corpo de Cristo, mas perder a fé nos tira do corpo de Cristo. E o que é perder a fé? Aqui é que vem a artimanha do diabo. Vejam só. O que é que o diabo pretende fazer da Igreja Católica nos últimos tempos, agora? Ele pretende, para usar uma palavra só, o projeto diabólico é transformar a Igreja Católica numa espécie de igreja anglicana. Como é que é a igreja anglicana? A igreja anglicana é uma igreja onde as pessoas perderam totalmente a fé. Por quê? Porque na igreja anglicana, no mesmo banco de igreja, estão sentadas pessoas que têm as mais diversas opiniões. Eles são uma espécie de comunhão bem frouxa. Então, no mesmo banco tem uma pessoa que crê que Jesus está presente na Eucaristia. E do lado dela tem uma pessoa que crê que o que se distribui na comunhão é somente bolachinha. Não é Jesus de verdade. No mesmo banco, nas igrejas anglicanas, tem uma pessoa que acha que o casamento gay é uma abominação. E aquele que acha que a união gay é uma necessidade que a igreja precisa reconhecer e não discriminar. No mesmo banco, nas igrejas anglicanas, tem quem ache que, o divórcio é pecado. E outro que acha que divórcio é uma coisa normal dos tempos modernos. Você acha as mais disparatadas opiniões. E eles estão unidos não na mesma fé, como sempre foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem a mesma fé, a fé dos apóstolos. Eles estão unidos simplesmente por um laço de conveniência, uma união humana. E qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que, mesmo que uma pessoa nessas condições creia materialmente naquilo que a igreja crê, vamos supor que haja um anglicano que crê, Jesus está presente na Eucaristia, crê que o divórcio é pecado, crê, que a Virgem Maria é sempre virgem, crê na Imaculada Conceição. Essa pessoa, embora ela materialmente creia em todas as coisas que o catecismo da Igreja Católica ensina, ela não tem fé. Sabe por quê? Porque ela crê, porque é a opinião dela. Ter fé, gente, não é crer na minha opinião. Ter fé é eu creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E se a Igreja Católica me manda crer, eu preciso crer. Existe um magistério da Igreja de 2000 anos, que com os seus santos concílios, com as definições infalíveis dos papas, balizou, colocou as balizas da nossa fé, de tal forma que nós cremos pela autoridade de Deus revelante. Deus, verdade infalível, revelou, e nesta fé eu quero viver e morrer. Se eu descubro que um concílio ecumênico diz uma coisa, e eu tinha opinião contrária,
Eu que sou católico, eu mudo de opinião na hora. Na hora. O católico, quando descobre que o magistério da igreja declarou infalivelmente uma coisa, muda de opinião na hora. Porque nós não cremos nas nossas opiniões, nós cremos naquilo que a igreja ensina há 2000 anos, pela autoridade de Deus que revelou. Deus falou, acabou, não tem mais discussão. Quando um concílio ecumênico, como o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano I, declara infalivelmente uma coisa, nós cremos. Você notou que eu não citei o Concílio Vaticano II, mas não porque eu seja contra o Concílio Vaticano II, mas é que o Concílio Vaticano II não declarou nenhuma verdade infalível. Ele mesmo, o próprio concílio disse, o concílio é pastoral, não tinha finalidade de colocar dogmas. Mas os outros 20 concílios da igreja, todos eles têm dogmas, têm definições que nós precisamos crer. Nós cremos em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, e isso é a fé, e é isto que nos mantém vinculados à Igreja Católica. No dia que você começa a crer nas coisas da igreja, não porque Deus, verdade infalível, revelou, mas simplesmente você vai lá no catecismo e vai passando página por página. Ah, eu concordo com isso? Ah, concordo sim. Isso daqui? Ah, também concordo. Concordo porque eu quero concordar. Porque eu, humanamente, estou concordando. Isso aqui não sei se eu concordo muito. Quer dizer, essa pessoa não tem fé. Ela está escolhendo no que ela vai crer. Então vejam, São João Bosco via, no século XIX, que os jovens estavam matriculados em escolas mantidas pelo Estado italiano, e nas escolas os jovens eram pervertidos na fé. E com isso estavam irremediavelmente desencaminhados, porque por mais que tivessem uma vida certinha, já não tinham a fé. Nosso Senhor disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então São João Bosco disse, nós precisamos de uma auxiliadora. Por quê? Porque a Virgem Maria sozinha destruiu todas as heresias. Crer inabalavelmente em Nossa Senhora e na fé da igreja faz com que todas as dúvidas de nossa fé sejam dissipadas. Nós, como filhos da igreja, como filhos de Nossa Senhora, nós nos entregamos à fé da igreja de 2000 anos, a fé dos apóstolos, a fé de sempre. Eu creio em tudo o que creu São João Bosco, em tudo o que creu São Filipe Neri, em tudo o que creu São Tomás de Aquino, em tudo que creu Santo Agostinho. É a mesma fé de todos os séculos, a fé da igreja, não a minha fé. Não é a fé da moda, não é a fé, mudou o pároco, mudou a fé, entende? Agora, antes era verdade tal coisa, agora já não é mais, porque mudou o pároco, agora sob nova direção, né? Sob nova direção, agora a fé mudou. Não, meus irmãos, isso é apostasia. Nossa Senhora Auxiliadora foi escolhida por São João Bosco para nos livrar do grande mal que Satanás está desejando para os tempos atuais, que é a apostasia, a perda da fé. Muitas pessoas estão perdidas em pecados mortais, em vícios, em coisas horrorosas, mas ainda estão vinculadas à igreja pela fé, ainda estão recebendo a graça e os apelos da conversão, e muitas vezes se convertem e muitas vezes se salvam. Mas uma vez que as pessoas perdem o vínculo da fé, é muito mais difícil trazê-las de volta.
Então, Nossa Senhora Auxiliadora é aquela que nos auxilia a manter a fé. Foi por isso que São João Bosco escolheu esse título de Nossa Senhora, porque ele via as perversões das ideologias nas escolas, as ideologias tirando a fé dos jovens, e nós, em tempos tão nefastos, dizia ele, precisamos de um auxílio divino para manter a fé. E ele escolheu a Auxiliadora porque ela, sozinha, debelou, destruiu todas as heresias. Então, firmes na fé inabalável, na fé santa e católica, confiamos a nossa fé àquela que auxilia os cristãos, que ela guarde a nossa fé, que ela proteja o tesouro da nossa fé, e crescendo de fé em fé, possamos cada vez mais entrar nesse caminho de santidade, como São João Bosco desejava para os seus filhos, que todos fossem santos, que todos fossem santos. São João Bosco é um desses santos que creem firmemente na vocação universal à santidade. Ele ensinava isso aos seus filhos, que de lá do céu Ele nos abençoe com a Virgem Auxiliadora e nos ensine o caminho da santidade.